Bom, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o tema O Maior Pintor do Mundo, né? Como vocês podem ver, a igreja está toda tematizada, né, nesse tema. Então, sem mais perda de tempo, eu queria ler aqui primeiramente em em João 14:6, que diz: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. E também em Gênesis capítulo 1, versículo 6, que diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só até aqui. Pode sentar. Então, hoje, culto de crianças, culto dedicado a nós crianças, né? E aqui, nesses dois textos que eu acabei de ler, né? Aqui eu acabei de ler em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, né? E aqui Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Como a gente pode ver, a igreja está tematizada com o tema de o maior pintor do mundo, né? E aqui em Gênesis, Deus fala, Deus faz a gente, Deus nos constrói, né, a imagem e semelhança a Ele. Ou seja, Ele fez a gente igual a Ele, né? Bom, depois, né, dele ter feito o homem, ali, como Deus viu que Adão estava muito sozinho, Deus decidiu que ia dar uma companheira, né? E ali Deus fez um sono cair sobre Adão. Adão dormiu e Deus tirou uma das costelas de Adão para fazer a mulher. E ali os dois começaram, né, a viver juntos no Jardim do Éden. Tava tudo bem, era tudo alegre. Eles falavam com Deus, né? Especialmente Adão. Adão tinha uma conexão muito forte com Deus, assim, né? E aí, né? Eles estavam vivendo bem até que a mulher, a cobra, o diabo, né? Ele se disfarçou e começou a falar ali: ei, se você comer essa fruta, você vai ter o poder de saber o que é bem e mal, vai ser igual a Deus. E ali, falando todas aquelas palavras, ele rapidamente enganou Eva. E ali ela pegou aquela fruta, né? Mas Deus tinha dito que não era para tocar, não era para comer daquela árvore nem dos frutos dela, porque eles poderiam morrer, né? Mas Eva estava cega pelo diabo, e ali ela tocou na fruta, pegou, mordeu um pedaço ali, ela começou a saber de tudo. Foi ali que começou, né, as coisas ruins desse mundo, né? Porque ali Eva, ela começou a saber diferenciar o que era bem e mal. E ali ela decidiu também dar para o marido dela, que era Adão. E ali Adão, vendo ela com aquela fruta, falou: por que você fez isso? Deus disse que era para a gente não comer, mas também Adão acabou sendo, né, enganado, e ele também comeu. Então Deus ele fica bravo, ele fica cheio de tristeza, de dor, de raiva, porque ele tinha feito o homem perfeito, literalmente perfeito, não tinha nenhuma impureza, não tinha nenhum pecado, né? E ali Jesus chegou bravo, perguntando assim: Adão, falou: Adão, 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 cadê você?
perguntando, né, onde estava Adão. Adão estava escondido ali com Eva, né, numa moita. Mas Deus, Ele sabe de tudo, né? E ali Deus chamou Adão. Adão foi. E Deus perguntou lá por que ele tinha comido daquela fruta, sendo que Deus tinha dito para ele não comer. Adão, ele lá começou a se arrepender, a mulher dele também. Mas Deus, ele tinha que dar um castigo, porque aquilo era a única regra do jardim. Uma única regra que não poderia ser quebrada, né? Mas foi. Então Deus disse: a partir desse momento você está expulso desse jardim e você não pode voltar nunca mais. Deus colocou uma roupa de couro neles dois e expulsou eles do jardim. E ainda colocou um anjo para proteger a entrada do jardim, né? Foi aí que começou o pecado, a luxúria e tudo que existe de ruim no mundo, né? Deus fez o mundo em 6 dias. Primeiro, em Gênesis fala que a terra era sem forma, vazia, era tudo escuro, mas o Espírito de Deus estava lá pairando sobre as águas vazias. Então Deus disse: haja luz. E houve luz, né, meus irmãos? Deus deu luz ao mundo, o mundo ficou claro. E ali Deus começou a fazer as nuvens, a lua, os animais, né? E ali, quando ele concluiu tudo aquilo, ele descansou, né? Deus olhou assim, viu que o que ele estava fazendo era bom. E a cada dia que ele fazia, ele pintava, a cada dia ele ia alcançando, né, a meta dele, que era fazer o mundo ficar bonito. E ali, né, só faltava ali uma coisa, ele termina e descansa. Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom, era perfeito, né? Ele tinha feito um mundo colorido, um mundo cheio de cores. O mundo estava perfeito, mas faltava, né, alguém no mundo. Por mais que tivessem os animais, tivessem todas as aves, os animais marinhos, né? Faltava um homem, faltava alguém para ver tudo aquilo, para, né, conversar com Deus, para estar ali. Deus, vendo aquilo, pensou: vou fazer um homem para ficar nessa terra. E ali Deus pegou areia, começou a esculpir, né? Começou a esculpir um homem, uma pessoa. E ali ele sopra, e ali dá um fôlego de vida para aquela pessoa, né? Que ele dá o nome de Adão. E ali Deus, vendo aquilo, se animou. E Adão, ele era a pessoa mais próxima de Deus, ele conversava com Deus, né? Quando ele chamava por Deus, Deus ia até ele via o rosto, né? Adão já viu a Deus, né? Então, estava tudo perfeito. Só que o diabo, Lúcifer, ele quis destruir, porque ele tinha inveja de Deus. Foi por isso que ele foi expulso do céu, por causa da inveja, por causa que ele queria ser Deus, e ele achou que ele podia ter uma chance de destruir Deus, né? As ideias, né,
do diabo, né? E ali ele tenta lá destruir a Deus, mas ele não consegue, e Deus expulsa ele do céu, né? E ali ele sai do céu, e ali ele começa a se rebelar e querer ainda mais destruir e lançar o pecado dele, lançar o veneno, né? E ali ele começa por Eva. Ele acha ali uma brecha, ele vê que ela é ingênua, vai lá, joga a história dele, né? Não, se você comer, você vai ser igual a Deus, vai ter poderes igual a Ele. E ali Eva também, né? Não sabia de nada, né? Foi lá, pegou a fruta, comeu, né? E ali começou, né? O pecado. Era tudo bonito, né? Era tudo perfeito, né? Mas, infelizmente, o diabo conseguiu introduzir o veneno dele, conseguiu introduzir o pecado no mundo, né? Agora, imagina se o diabo não tivesse feito aquilo, como o mundo estaria hoje? Estaria assim hoje, cheio de morte, dor, de pecado, de luxúria, de tudo que é de ruim? Não, estaria perfeito. Talvez a gente estivesse conversando com Deus, né? Mas infelizmente o diabo, né, não quis saber disso e foi lá e introduziu, né? Deus fez o mundo para ser um lugar bom, para ser um lugar de paz, de sossego, né, de abundância. Deus queria que as pessoas fossem boas, que as pessoas que fossem lá pudessem viver em harmonia, né? Mas o diabo, ele é um ser perverso. Ele faz coisas que às vezes a gente, sei lá, a gente não consegue entender por que ele faz aquilo, né? Deus, ele pintou o mundo. O diabo quer destruir essa pintura. E agora ele está conseguindo. A cada dia a gente vê mais de morte, mais de dor, né? O diabo, ele está usando todas as forças que ele tem para tentar destruir a nós, destruir o que Deus fez, né? E ele vai lá, introduz o veneno dele, a pessoa não quer mais Deus. Muitas vezes é um crente, só que aí o diabo vai lá e tira ele do caminho do Senhor. E ele vai, e ele não para. Agora mesmo ele está fazendo isso, né? Agora mesmo, né? Porque, né, nós sabemos que o diabo, ele é forte. Mas Deus, ele é maior, né? Ele é maior, e a gente pode ver a prova disso em Mateus, em João, em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Em todos os livros da Bíblia, Deus sempre está lá. Sempre tem alguma coisa falando sobre Deus, né? O diabo, ele já marcou, já matou, levou muitas pessoas, né? Mas Deus, ele tem os seus selados. Deus tem os seus. Deus, ele tem pessoas em que ele pode confiar.
somos nós. Deus, Ele pode a gente pode pedir qualquer coisa para Deus que Ele fala com a gente, né? A gente às vezes toma decisões erradas porque a gente não fala com Deus, né? Primeiramente a gente tem que falar com Deus, né? Deus, Ele está sempre com a gente no nosso dia a dia. O diabo também está no nosso dia a dia tentando acabar com a nossa vida, tentando machucar a gente de todas as formas, né? Antigamente você talvez não era crente, você talvez não era cristão, talvez você era um fumante, talvez você era um ladrão procurado em 17 estados, né? Talvez você estivesse no fundo de uma solitária, pensando o que você ia fazer da vida, né? É difícil quando uma pessoa ela já não é crente e o diabo ainda fica lá falando coisas ruins para ela. Mas Deus, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para nós. E é por isso que Ele decidiu nos ajudar. Ele estendeu a mão quando ninguém mais estendeu. Ele deu uma nova chance de recomeçar a vida. Talvez você, no passado, era muito angustiado, muito depressivo. Talvez o diabo quisesse que você se matasse. E talvez você quisesse se matar porque você achava que não tinha mais jeito, né? Muitas pessoas se jogam de pontes, muitas pessoas se jogam de prédios, se suicidam para tentar achar um tipo de escape, porque elas acham que o único jeito delas sair daquele sofrimento é assim, tirando suas vidas. Elas acham que é a única escolha, mas sempre tem outra escolha, sempre tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Eu, você e todos que estão aqui, né, são novas criaturas. Porque Deus deu essa chance de recomeçar. Deus viu você lá no seu sofrimento, estendeu a mão, te puxou, e hoje você está aqui. Antes, você andava por lugares escuros. Antes, você ia para lameiros. Antes, o diabo pisava em você. Antes o diabo te angustiava. Antes você sofria. Mas hoje você tem uma nova vida, uma nova história pela frente, né? Porque Deus deu essa chance de recomeço. A gente é uma tela em branco, onde Deus tirou todas aquelas manchinhas pretas, tirou tudo aquilo que o diabo tinha usado em você, limpou, e hoje Ele está pintando milímetro por milímetro, pincelada por pincelada. Ele está pintando até hoje a sua história, a história de todos que estão aqui. Ele não só pinta a sua história, Ele também escreve ela. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 12 horas, daqui a 25 horas, porque Ele
já viu o seu futuro, ele já viu o seu passado, o seu presente. Ele já sabe o que vai acontecer com você. E ele escreve. Tudo que você faz no seu dia, ele escreve. Se você vai para o trabalho, volta para casa, ele escreve. Se você vai do trabalho para casa, da casa para a igreja, ele escreve. E pinta também. Foi por isso. A Bíblia fala em Gênesis, que eu acho que é o capítulo 6 ou 7, que fala sobre Deus querer destruir o mundo. O mundo antigamente estava tão destruído, estava tão despedaçado que Deus disse: eu não aguento mais. Deus se entristeceu vendo as pessoas que ele tinha criado se destruindo. Ele não gostou do que viu e disse que ia destruir. Mas ele viu que ainda tinha uma esperança. Ele olhou para o mundo, viu várias pessoas em preto, mas ali ele olhou mais de perto e viu Noé e sua família. Pessoas simples, humildes, mas que serviam a Deus. Noé, um homem sincero, que adorava a Deus, estava ali no meio de todas aquelas pessoas ruins. E Deus viu que ainda tinha uma chance, então ele disse para Noé: Noé, eu vou destruir o mundo, mas você não vai ser um dos que eu vou destruir. Então Jesus pede para ele construir uma arca, um barco muito grande. E ali ele começa a construir, martelar, começa a colocar madeira em madeira. E ali, durante aquilo, o povo fica assim: ah, Noé, você é louco, por que você está fazendo isso? Você acha mesmo que vai chover, que Deus vai mandar chuva? Olha o tanto de tempo que a gente está sem chuva. Todo mundo dizendo que Noé era louco, que Noé era louco, que não tinha sanidade. Mas ali ele não se importou e continuou lá a construir. E aí Deus mandou ele pegar também cada espécie de animal. E ali ele pegou lá cada espécie lá e colocou na arca. E entrou e ficou lá. Deus fechou a porta quando todos entraram. E vocês sabem que quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. E quando Deus abre, ninguém pode fechar. Antes de Deus fechar a porta, o dilúvio começou. Noé ainda estava lá colocando os animais, dizendo para todo mundo ir lá, entrando. E ali o povo correndo por ajuda, porque estava chegando lá o dilúvio. E ali começou a chover e começou a subir o nível da água. E o povo lá correndo. E Noé ali viu o povo. E o povo correndo e disse: espera aí, não fecha não. E aí Deus fecha a porta. Ele fecha. E aí o povo bate lá: Noé, abre a porta. Mas aí a água vem, mata todo mundo. E aí o barco começa a levantar e balançar, ir de um lado para o outro. E aí a família de Noé ficou um pouco assustada, né? Porque eles nunca tinham passado por aquilo. E aí tem horas que vem a onda, e aí o barco dobra assim. E aí Noé acha que vai morrer e afundar. Mas Deus está lá no barco. Né? E ali, depois de toda aquela tempestade, Deus para a chuva. E ali o mar fica calmo. Né? E ali Deus vai guiando Noé para um caminho. Né?
passado uns dias, passado um monte de tempo aí, Noé manda um corvo para ver se tem terra. Ele joga, a ave voa e depois de muito tempo ela volta, mas sem nada. Depois de muito tempo, o nível da água já estava baixo. E ali Noé vai e joga uma pomba branca. Aquela pomba vai, né? Noé espera. A mulher dele talvez disse: Noé, não vale a pena não, acho que não vai voltar não, melhor entrar. Mas ela volta. E com um pedaço de folha, pedaço de mato, indicando que tem terra seca mais para lá. E ali Noé começa a ir para lá, até que ele aterrissa num monte, ele para assim, Deus para o barco, e ele fica em meio ao monte. E ali, quando a água totalmente baixa, eles saem de lá. E ali é um momento de recomeço. Depois daquela destruição, eles veem todo aquele pasto, todas aquelas florestas, tá tudo bonito de novo. E ali eles começam a construir uma nova vida, né? A construir uma nova vida, uma nova esperança, né? E dali de Noé nasce a esperança, né? Em meio a esse mundo cheio de dor e sofrimento, ainda tem uma esperança. Ainda tem pessoas que ajudam as outras, pessoas que te ajudam. Porque Deus, Ele tentou destruir o mundo, mas mesmo que Ele tenha destruído, Noé servia a Ele, né? E Deus quis, porque quis que Noé vivesse. Noé viveu, viu seus filhos tendo filhos. Noé viveu, viu seus netos, né? E ali estava tudo bem, né? Tudo tinha voltado como era antes, quase, né? E aí estava, né, tudo bem. Mas não é de agora que Deus está triste com o mundo. Ele já tentou destruir cidades. Ele já destruiu cidades. E agora Ele vai destruir mesmo o mundo. Destruir mesmo. Para Ele poder pegar os seus, levar para o céu. E finalmente ficar para sempre lá, né? Ló foi outro que Deus viu que tinha esperança. Já estou acabando a mensagem. Ló, ele era um homem numa cidade que se chamava Sodoma e Gomorra. Ele tinha um primo chamado Abraão, né? E ali Ló, ele ficava na cidade, mas ele não queria estar ali. Ele sentia que aquele lugar não era para ele. Lá era aquela cidade é exatamente a réplica perfeita desse mundo. Era todo dia festa, era todo dia prostituição, blasfêmia contra Deus. O que está acontecendo hoje? As mesmas coisas que aconteciam, né? E ali Ló, né, numa tarde lá, saiu de casa lá, andando, ele viu 2 homens brancos que se destacavam. Eles não logo percebeu que aqueles 2 homens não eram como as outras pessoas da cidade e convidou para passar uma noite na casa
de Ló. Os homens aceitaram e foram. Chegando lá, jantaram lá, conversaram um pouco, né? E aí eles foram dormir. Mas aí foram acordados por várias pancadas na porta. Ló foi ver e era metade da cidade estava lá, um monte de gente lá. E aí Ló atendeu, perguntou, o que foi? Não estou entendendo. E aí o povo queria saber quem eram aqueles dois homens, queria entrar para conhecer. E aí Ló, em vez de dar aos homens, ele disse, não levem o homem, levem minhas filhas, por favor, deixem eles ficar. Levar as filhas dele, só para aqueles dois homens ficarem. Mas aí a cidade ali não estava querendo ninguém, queria os homens, e começou lá a querer entrar à força. Só que os homens se revelaram como anjos. E aqueles dois anjos disseram para Ló se afastar. E ali eles saíram lá, ergueram as mãos para o céu, e um grande clarão cegou a cidade. Todos ficaram, ai meus olhos, estou cego, socorro. Todo mundo ficou cego. Todo mundo lá, não consigo ver, socorro. Eles ergueram as mãos, entraram lá, aquele clarão lá tinha ofuscado. E aí eles revelaram que Deus tinha mandado eles para destruir aquela cidade, porque estava muita coisa ruim lá acontecendo. E aí os anjos perguntaram se Ló queria ir com ele. E aí Ló decidiu que sim, porque aquela cidade ali não era para ele, porque Deus tinha planos maiores para Ló, né? Então Ló foi lá, puxou sua família, começou a correr. E ali lá, já longe da cidade, os anjos disseram, não olha para trás. Não olha para trás. Ló lá, ok, não vou olhar não. Lá começou. Deus começou a mandar fogo, enxofre do céu. Começou lá, pá, todo mundo, socorro. O que é isso? Todo mundo lá, sem entender, com medo. Um monte de gente lá. Fogo, queimou plantação. E casas foram destruídas. Lá, todo mundo morreu. Ló não olhou para trás, nem suas filhas, nem ninguém. Mas a mulher de Ló, ela não queria. Ela queria ver. Ela deu uma espinhadinha assim. E aí começou a virar estátua de sal. Aí ficou parada lá, olhando para a cidade. Aí Ló lá começou lá a ver, até que eles conseguiram fugir daquele lugar, né? Mas aquela mulher ficou. Às vezes a gente tem que abandonar alguns lugares. Às vezes a gente tem que abandonar lugares que não nos fazem bem. Mas muitas vezes a gente não quer, mesmo Deus trazendo a gente à força. A gente quer porque quer não sair, e às vezes a gente acaba olhando para trás, como a mulher de Ló fez. A gente acaba olhando para trás, pensando se aquela era a melhor escolha, né? Muita gente faz isso, olha para trás, abandona o que Deus quer e olha para trás, né? Mas a gente faz parte do corpo de Cristo. A gente faz parte de Cristo, porque aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, fala: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
cada um de nós carrega o Espírito Santo, carrega Jesus com a gente. A todo lugar que a gente vai, Deus está lá para olhar, né? Porque Ele nos selou, né? O diabo muitas vezes tenta nos tocar, nos separar de Deus, né? Mas Deus, Ele sabe, né, que o diabo não consegue. Muitas vezes a gente está lá no nosso barco e aí vem uma tempestade. Muitas pessoas não têm fé o bastante e acaba afundando, como os discípulos quase fizeram. Os discípulos, eles estavam lá na chuva e aí começaram a tentar acordar Jesus. Ei, Jesus, Jesus, acorda, Jesus, né? Tava lá sem fé, começaram a futucar ele lá para ele acordar. E aí ele acorda, acalma o mar e aí fala, vira para os discípulos e fala: homens de pouca fé. Aqueles discípulos, eles podiam muito bem ter acalmado aquelas ondas se eles tivessem fé, mas eles não tiveram. Eles tinham medo de tentar e fracassar, por isso eles não tentaram. Muitas vezes, muitas pessoas têm medo de tentar e fracassar e por isso elas nem tentam. Muitas vezes a gente vai errar, a vida é tentativa e erro. A gente vai acabar errando, mas se a gente for dar ouvidos para isso, a gente pode acabar afundando, né? A gente tem que continuar, mesmo que a gente caia 1000 vezes, 2000 vezes, a gente tem que levantar e continuar, seguir em frente, né? Porque é assim que Deus quer. A vida é igual um videogame. A cada dia é uma fase diferente para você passar. Deus, Ele está ali para te ajudar, para te dar conselhos, né? O diabo, ele envia vários pretextos na sua vida para tentar te parar, para tentar te destruir. Mas ele não sabe com quem ele lida. Hoje, eu falo para você que o diabo, ele pode tentar pegar as pessoas que ele quiser. Ele pode. Mas se ele tentar mexer comigo e com você, ele vai ter que prestar contas com alguém que está sempre do seu lado. Esse alguém é Deus. O diabo vai lá achando que vai te parar, mas não. Ele não vai conseguir. Ele pode jogar ondas gigantes. Ele pode jogar seca na sua cidade. Ele pode fazer de tudo para acabar com você. Ele pode fazer com que sua vida financeira vá de cabeça para baixo. Ele pode. Mas Deus, Ele vai ser seu amigo. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar lá dizendo, é por aqui. Não vai por aí não. Ei, você tem que ir por aqui é o melhor caminho. Ele vai estar lá te dando conselho de por onde ir. Ele vai estar lá nos momentos difíceis, felizes da sua vida, né? Quando você estiver ruim, quando você estiver no fundo de uma cama de leito de UTI, quando você estiver no fundo do seu quarto,
achando que ninguém se importa com você, que você vai ser esquecido, Deus vai abrir a porta daquele quarto, vai te tirar dali, vai te erguer, e as pessoas que zombaram da tua cara, as pessoas que disseram que você não ia conseguir, vão te ver, vão olhar para você e vão falar: o Deus daquela pessoa existe. Muitas vezes, os acontecimentos que você falar, que aconteceram com você da sua vida, vão servir de testemunho para as pessoas que estão hoje no mundo. Deus, Ele te deixa fazer o que você quiser, porque Ele não quer te forçar. Ele não gosta disso, né? Mas se você escolher ir pelo caminho estreito, você vai estar fazendo a melhor escolha da sua vida. Pode ser difícil, você vai encontrar pessoas que vão se dizer inocentes, que vão se dizer seu amigo, mas não confie apenas em Deus, porque Ele é o seu único amigo e é a única pessoa em que você pode confiar. Continue esse trajeto, continue esse caminho, não pare, porque é isso que o diabo quer que você faça. Parar. Não desista, porque no final, tenha certeza que você vai ganhar uma coroa. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.